importante a obra de Richard Wagner que resolvemos desdobrar o seu programa em 2 partes, a fim de que possamos apresentar com mais detalhes algumas de suas obras de maior envergadura. Richard Wagner foi um dos artistas mais discutidos de todos os tempos. Os que gostavam dele viam nele um deus. Os seus adversários o taxavam de egoísta, cruel, tirano, vaidoso e sem caráter. Sua vida contraditória já foi focalizada na primeira parte do nosso programa. Hoje vamos focalizar algumas de suas músicas. Sentir Wagner é fácil. Difícil é compreendê-lo. Sua música chegou ao apogeu quando despedaçou os últimos grilhões que resistiam à revolução musical promovida por Beethoven. E por isso mesmo, as suas músicas continuam vivas, com exceção de algumas tentativas de sua mocidade, o que constitui um caso único na história da música. Entre os compositores sinfônicos, ele apenas conseguiu ser igualado por Beethoven. Desde uma de suas primeiras obras, Rienzi, e caminhando em direção ao Anel de Nibelungen e indo até Parsifal, todas as obras de Wagner, 11 grandes dramas, fazem parte até hoje do repertório dos teatros do mundo inteiro. Sua música nos comove pela paixão verdadeira e torturante que encerra, e pelos problemas eternos que apresentam em seus temas. Richard Wagner foi ao mesmo tempo compositor e poeta de suas músicas. Como compositor e como poeta, ele foi perfeito. E desse modo ele conseguiu exceder os demais compositores de óperas, que tiveram que procurar com esforço o que a Wagner era dado pela natureza, a unidade artística. A tetralogia do Anel de Nibelungen é considerada por muitos como o ponto mais alto da obra de Richard Wagner. Ele idealizou e compôs um ciclo, reunindo 4 dramas líricos no portentoso título O Anel de Nibelungen.
Em 1851, ele fazia a revisão final do primeiro drama, O Ouro do Reno, que ele mesmo descreveu como sendo: o Ouro do Reno é uma noite anterior para a trilogia. Escreveu então o segundo drama, A Valquíria, cujo terceiro ato é a Cavalgada das Valquírias. É um exemplo de música cênica feita mais para ser ouvida do que encenada. Nenhum mágico seria capaz de evocar a imagem das donzelas guerreiras cavalgando pelas nuvens, levando os corpos dos heróis mortos para o Valhalla, a morada dos deuses. As lendas e sagas de origem germânica e escandinava foram a inspiração de Wagner ao compor o Anel de Nibelungen com seus 4 grandes dramas.
O Jovem Siegfried é o terceiro drama da tetralogia de O Anel de Nibelungen. Wagner, porém, percebeu que o assunto era muito amplo e escreveu outro poema, alterando o que inicialmente se chamava A Morte de Siegfried para Crepúsculo dos Deuses. Completou a quarta parte da obra O Anel de Nibelungen. Mostramos apenas partes da monumental obra de Wagner, O Anel de Nibelungen. Essa obra foi interrompida várias vezes, mas chegou ao seu final, graças à perseverança e, provavelmente, à vaidade do compositor, que se intitulava um gênio. A ópera Lohengrin foi composta entre 1846 e 1847 e parece que seu texto, inspirado em lendas anteriores à Idade Média,
mantém resquícios de mitologia grega. Estamos ouvindo o trecho que abre o terceiro ato da ópera, Prelúdio e Coro Nupcial de Lohengrin. Outra grande obra de Richard Wagner possui um caráter místico. Talvez seja esta criação orquestral de Wagner que mais impressiona, seja por sua poderosa condução melódica, seja pela tensão que transmite do começo ao fim. Em 1845, estreia o drama Tannhäuser. Nele, Wagner aborda dois temas independentes. A saga popular da deusa do amor Vênus, cujo reino subterrâneo ele transpõe para as montanhas da Alemanha, e a competição dos trovadores alemães, os Minnesänger. Tannhäuser é a vitória do amor divino sobre o amor terreno.
vamos falar também nos mestres cantores de Nuremberg. O navio fantasma. Na sua sinfonia em Dó maior, em Fausto, e outras importantes composições de Richard Wagner. Vamos falar do maior monumento musical dedicado ao amor, Tristão e Isolda, obra baseada em antiquíssima lenda celta. A música de Wagner mostra os elementos psicológicos que comandam a tragédia de dois amantes. O prelúdio e morte por amor é de beleza incomparável. Roland Manuel define magistralmente Tristão e Isolda e o próprio Wagner. Tristão e Isolda exaure os últimos recursos do sistema tonal, quebrando as últimas resistências. Esse drama é uma gigantesca dissonância que só se resolve no seu final. Honremos nesse trabalho a última encarnação do romantismo musical, cujas potências vemos aqui consumirem-se magnificamente. A única grandeza do Richard Wagner consiste em haver sido ele um dos mais potentes criadores de música que o mundo conheceu, assim como sua única missão foi a de servir à música e somente à música. E vamos encerrar este programa sobre Richard Wagner com a morte por amor de Tristão e Isolda.
Sob um ponto de vista imparcial, a vida de Richard Wagner apresenta contrastes violentos. Desde menino manifestou ilimitada confiança em si mesmo, um absoluto desdém pelos outros e um espantoso talento para a música e a poesia. Com apenas 13 anos, Wagner traduziu os primeiros 12 livros da Odisseia de Homero, lia Shakespeare e conhecia de cor a ópera de Weber, Der Freischütz. Embora fosse o caçula de 7 irmãos, comandava todos eles. Somente o padrasto conseguia dominar o pequeno tirano. Mas quando sua mãe enviuvou pela segunda vez, Richard Wagner tornou-se senhor absoluto. Passou a conviver com atores ambulantes e a frequentar mal afamadas casas de jogo. Numa só noite, Wagner jogou toda a pensão que a mãe recebia e, por sorte, ganhou a aposta. Pedia dinheiro emprestado com a maior displicência e gastava-o desordenadamente. Ele mesmo dizia: "É preciso que eu tenha dinheiro, pois do contrário eu acabarei enlouquecendo." E os amigos lhe davam dinheiro, impressionados com a capacidade que Wagner demonstrava. "Tenho certeza de que assombrarei e conquistarei o mundo com o meu talento." O temperamento de Wagner era como uma mola de relógio, que pode ser comprimida, mas volta imediatamente à posição primitiva e com redobrada energia. A sua ambição volta-se para o teatro e a música. Admira Weber e Beethoven. Consegue aos 20 anos o cargo de diretor do coro da Companhia de Óperas de Würzburg. E nessa época começa sua carreira musical. Compõe a sua primeira ópera, As Fadas, onde transparece a efervescência de sua juventude. Acabo de escrever a minha segunda ópera, A Proibição de Amar. E desdizendo o próprio título de sua ópera, apaixona-se por uma atriz de teatro, chamada Mina Planner. Casam-se no dia 24 de novembro de 1836, dia em que começariam as desventuras de Mina. Mina Planner pagaria um alto preço pelo seu casamento com um gênio egocêntrico que visava a fama e a glória acima de tudo. Os primeiros anos de casamento foram de privações e de muita desilusão, tanto para Wagner como para sua esposa. Mas ele mantinha o fogo sagrado do seu talento, da fé imorredora no triunfo final do seu gênio. O público vai saber quem é Richard Wagner. E ele escreve então a ópera Lohengrin.
Em seguida, Wagner compõe o Navio Fantasma. E a célebre ópera Tannhäuser. Essas óperas não foram bem acolhidas pelo público. Elas tinham uma nova e exótica linguagem musical. Wagner oferecia beleza ao mundo e este recompensava-o com a crítica e o desdém. Andou por toda a parte em busca de reconhecimento e recebeu o mesmo frio acolhimento. E quando a esposa reclamava, cansada da miséria e do abandono em que vivia, Wagner a consolava. As suas aflições serão recompensadas um dia com a minha fama. Haverão de reconhecer o meu talento. As suas aflições, a minha fama. Foi esta a nota tônica da existência de Richard Wagner. Que os outros carregassem na fronte a coroa de espinhos, para que ele pudesse receber a recompensa da glória. Quantas vezes sua esposa teve que estender a mão pedindo ajuda a amigos e até mesmo a desconhecidos para poder viver e alimentar-se. Certa vez, ela escreveu a um amigo de Wagner: Cumpre agora um dever desagradável, mas, acredito, sagrado. Diz o senhor na carta que escreveu a Richard que lhe é impossível fazer por ele mais do que já fez. Peço-lhe, senhor, faça ainda mais um sacrifício em prol de Richard. Há nele um grande talento que se faz mister socorrer. Se não o ajudarmos, esse talento dará em nada. E Wagner aceitava as esmolas. Alimentava o seu talento e torturava sua esposa. Costumava dizer: Mina é incapaz de dar-me assistência espiritual. Ela só pode dar-me assistência material. Essas ideias de Wagner amargavam a vida de Mina. Ele buscava assistência espiritual em outras mulheres e não ocultava suas atitudes. À injúria da infidelidade, ele acrescentava o insulto. Quando teve um caso de amor com Matilda Wesendonck, que estamos vendo, ele afirmava diante da esposa: Meu coração sangra diante de sua desventura, Mina, mas o destino decretou o sacrifício de sua felicidade em benefício do meu gênio. Matilda me compreende. Ela me ajuda a criar minha música. O seu modo de pensar a respeito da música e do amor, Wagner também o estendia à política. Em 1848, participou da agitação revolucionária que se alastrava pela Alemanha. Foi decretada contra ele uma ordem de prisão. Ele fugiu para a Suíça
levando consigo o coração de Madame Jessie Lossot. E quando seu caso de amor terminou de um modo quase que violento, ele assim se expressou em relação a Jessie. Não se pode fazer nada com essa mulher louca. E concluiu: quem quer que me haja observado atentamente há de ter ficado surpreso com a minha paciência e a minha bondade. Se aqueles juízes superficiais me condenaram, tornei-me felizmente insensível à opinião deles. Pelo que toca à mina, esta nem sequer compreende o que é o verdadeiro amor e acha-se totalmente avassalada pela cólera. Ela é realmente infeliz. Teria sido mais feliz com um homem menos grandioso e talentoso do que eu. Durante 12 anos, Wagner viveu no exílio, escrevendo sua música e vivendo à custa dos amigos, envolvendo-se em vários casos amorosos, sempre esquecido do bem-estar dos que o cercavam. Sou diferente dos outros homens. O mundo deve dar-me o que preciso. E não só pedia aos amigos que o ajudassem, exigia essa ajuda em tom arrogante. Eu dou a vocês muito mais do que recebo. Dou a moeda de ouro do meu cérebro em troca do vil metal que me dão em troca. Richard Wagner sentia-se como um sol, diante do qual todo mundo devia ajoelhar-se para adorá-lo. Eu vim ao mundo para fabricar músicas sublimes. Do seu egoísmo, ele mantinha intacto o seu objetivo único na vida: compor música genial. E a arte de Richard Wagner era realmente algo novo debaixo do sol. Beethoven disse a última palavra em música instrumental. O passo seguinte deve ser a música fertilizada pela poesia. E foi o drama ou poesia musical que Wagner se propôs a dar ao mundo das artes. As palavras apenas não logram expressar a espécie mais alta da poesia. As palavras são as raízes e a música a flor.
entanto, a flor era para Wagner mais importante do que a raiz. Porque, como Beethoven, ele foi, na verdade, um compositor instrumental. Wagner procurou criar em suas óperas um novo conceito da música e uma nova filosofia da vida. No drama musical do universo, a vida do homem representa apenas uma simples nota, solta numa imensa pauta. Mas o mundo tardou em reconhecer o talento de Richard Wagner. Aos 51 anos de idade, ele continuava pobre. E foi nessa época que ele encontrou o seu grande protetor na pessoa do rei Luís II da Baviera, que o convidou para fixar-se em Munique, onde suas óperas começaram a ser representadas com mais regularidade. E os aplausos começaram a crescer e a consagração finalmente chegou. Luís da Baviera protegeu Richard Wagner até o fim de sua vida. E foi nessa época que ele conheceu Cosima, esposa do seu amigo von Bülow e filha de Liszt. O escândalo desse amor proibido estourou com violência. Cosima e Wagner resolveram então passar por cima das convenções. Já tinham 2 filhos dessa união. Viveram abertamente, afrontando amigos e parentes durante alguns anos. Quando Mina morreu, Cosima conseguiu o divórcio do seu primeiro marido e eles puderam então legalizar a sua situação, casando-se no dia 25 de agosto de 1870. Wagner tinha então 57 anos e Cosima 33. O casamento foi feliz, porque os dois adoravam uma única pessoa, Richard Wagner. Mas ele nunca viveu sereno. A tranquilidade de seus últimos anos de vida era empanada pelos seus acessos de cólera, pelo seu espírito contraditório.
sempre foi consequente no seu modo de ser. Sempre desprezou a todos e sempre exigiu que todos o amassem. No fim da vida, tornou-se vegetariano e pretendeu exigir que todo mundo se tornasse também vegetariano. Richard Wagner era um homem surpreendente. Um homem dotado de um gênio imenso. Era um feixe de contradições. Patriota e internacionalista. Celebrava as virtudes dos pobres e rodeava-se de toda espécie de luxos. Ficava pasmado quando alguém não se preocupava com ele, embora ele jamais se preocupasse com os outros. Um amigo que o adorava escreveu: Richard Wagner nunca pensa por um minuto sequer em ninguém, a não ser em si mesmo. Apesar de tudo isso, o dia 13 de agosto de 1876 marcou época na história da música. No Teatro Festival, especialmente construído, estreia o Anel de Nibelungen. Foi a grande consagração. Após essa estreia, Wagner viveu mais 5 anos. Um vulcão humano, exaltando sempre as próprias obras, sempre condenando as alheias. Liszt assim o descreveu. Um dia fui visitá-lo. Richard Wagner chorou, riu, declamou, pelo menos 1/4 de hora. E um outro amigo afirmou: quando alguém executava com excepcional perícia uma de suas obras, abraçava ou beijava calorosamente o intérprete, ou, de alegria, instalava-se num sofá de pernas para o ar, arrastava-se por baixo do piano, ou pulava sobre ele, ou então precipitava-se para o jardim e alegremente subia numa árvore. E quando Richard Wagner caiu morto de um ataque do coração, no dia 13 de fevereiro de 1883, uma personalidade nunca vista deixou o mundo. Um homem que aprendera a conversar com os deuses.